Por que se adequar à LGPD? Infelizmente, nós somos doutrinados de uma maneira totalmente incorreta e inadequada. Eu diria até que de uma maneira condenável. Vivemos num mundo onde botamos cinto de segurança não para nos proteger e termos mais segurança. Não. Lamentavelmente, usamos o cinto porque devemos nos deparar com a polícia e ela poderá nos multar. Paramos numa faixa de pedestre não porque achamos bacana atitudes como essa. Paramos porque pode ser que a polícia esteja por ali. Cumprimos com a lei porque somos fiscalizados e vai que sejamos multados. Isso até me faz lembrar uma piada. Um cidadão está dirigindo seu veículo na contramão quando é abordado pela polícia. Questionado se não sabia que estava na contramão, a resposta é que até sabia. O que de fato ele não sabia é que encontraria com a polícia ali. Somos assim, crescemos assim, vítimas do sistema. E é apenas por conta dessa filosofia de vida que muitos gestores estão se preocupando quando se falam dessa tal Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Em outras palavras, precisamos nos adequar o mais rápido possível, afinal, logo a ANPD poderá nos multar. Daqui a pouco podemos ser penalizados. Puxa, temos que correr, essa multa pode chegar a 50 milhões de reais. Mas afinal, o que de fato assegura a sobrevivência de uma empresa? O que mais ouvimos são expressões como lucro, resultado, eficiência, etc. Entretanto, esquecem-se da atenção diferenciada que deveria ser dada ao cliente. Sim, ao cliente, este cliente que aqui na LGPD o chamamos de titular de dados. E fica a dica, estar em compliance com a LGPD está muito distante de ser apenas algo que faremos para evitar uma multa. Não, a LGPD vai ajudar muitas empresas, sobretudo empresas que nunca se preocuparam com sustentabilidade dos seus negócios, gestores que não se preocupam com continuidade do seu negócio, empresas que atentam-se tão somente para o hoje e se esquecem do amanhã. Não podemos ser engolidos pelos nossos concorrentes. E a grande verdade é que a LGPD chega em um bom momento, um momento oportuno para muitas empresas. Forçadamente, claro, essas empresas deverão tomar algumas posições para garantirem a proteção dos dados pessoais. Entretanto, de tabela resolverão questões nunca antes pensadas, como um plano de continuidade de negócio, questões simples como um plano de contingência, questões simples como o uso de um backup, questões simples como o uso de antivírus. Estar em compliance com a lei endossará a boa imagem de uma organização. Com a implementação e adequação à LGPD, os agentes de tratamento terão assegurados uma boa reputação neste mercado altamente competitivo que vivemos. A título de curiosidade, recentemente tivemos um caso em que uma empresa participava de uma tomada de crédito num fundo de investimento internacional. Para que o fundo fizesse o aporte, solicitaram uma valuation da empresa. Contrataram então uma empresa renomada no Brasil para essa avaliação. E ao final do processo, o tão esperado valor da empresa foi avaliado em 45 milhões de dólares. De repente, o fundo pediu que eles enviassem um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o RPD. De posse do relatório, o fundo pediu que a empresa contratada para aquela valuation refizesse os cálculos, tendo em vista as vulnerabilidades que essa tomadora de crédito possuía e estavam contempladas no relatório. A verdade é que o valor da empresa reduziu de 45 para 37 milhões de dólares, ou seja, não fizeram toda a lição de casa, tinham sim o RPD, mas não adotaram todas as medidas de segurança contempladas lá no artigo 46 e 47. Além de situações como esta, deste exemplo, a LGPD também vai auxiliar muitas empresas na relação com seus colaboradores, dando-lhes mais segurança, não apenas ao titular de dados, nesse caso, o funcionário, mas à organização também. Vejamos que número curioso. Hoje, 65% dos incidentes de segurança dos vazamentos de dados nas empresas têm dedo de funcionário, ainda que não intencionalmente. No geral, muitos colaboradores não dão a devida importância no desempenho das suas atividades. O limite deles é a demissão e, na maioria dos casos, percebemos que isso não lhes é um problema. Aliás, quando o funcionário decide ir embora, por vezes ele não respeita mais seu chefe ou seu patrão, ele quer ir embora de uma maneira ou de outra. Logo, ele cava a sua demissão para não perder alguns de seus direitos. Com a LGPD, esse colaborador terá que sentar à frente de um delegado, de um juiz, de alguma autoridade. E se ele der causa a algum incidente de segurança e pesquisarmos seu nome em um buscador como o Google, logo o encontraremos. Será mesmo que diante disso esse ex-funcionário terá facilidade para se recolocar no mercado?
Em resumo, se antes seu limite era a demissão, com a chegada da lei, ele pensará muito antes de cometer qualquer delito ou qualquer espécie de infração LGPD. E que fique bem claro, as empresas serão forçadas a tomarem medidas mais drásticas, medidas mais duras, como a demissão por justa causa. Do contrário, a empresa não conseguiria comprovar sua boa-fé e, por exemplo, se safar de uma multa ou condenação.